Bênçãos geracionais. Esse é o tema do vídeo de hoje, então se esse título te chamou a atenção, fica aqui que a gente vai conversar um pouco mais. Esse título, o Senhor me deu ele há alguns dias, eu estava estendendo roupa no meu varal, e essa frase veio muito forte no meu coração. Eu falei, tá, o que são bênçãos geracionais? É onde tudo começa, aonde alguém começou a boa obra de Deus dentro de uma família, dentro de uma casa, com a fé e com a coragem, e que essa palavra, no decorrer do tempo, ela foi como sementes e que agora essas sementes elas estão começando a aparecer. E às vezes aquela pessoa corajosa que teve toda a coragem, a garra e a fé de iniciar, às vezes nem pode ver e nem colher essas sementes mais. Eu tô me referindo à minha querida avó. Hoje ela descansa no Senhor, mas eu sempre me lembro muito dela e principalmente sobre a fé que ela tinha. Eu conheci um pouco da igreja e principalmente ali na igreja evangélica através dela. Eu me lembro que quando eu ia para a cidade onde ela morava, ela sempre me levava nos cultos. E eu me lembro do mesmo jeito, eu lembro que eu ia com ela e eu sentava do lado dela no banco e ela me dava um papel e uma caneta. E ela falava para prestar atenção, mas ainda assim, se quisesse desenhar, podia desenhar ali do lado dela. Tinha a escola dominical também, eu lembro de alguns relances, mas eu também me lembro de estar do lado dela. Eu lembro de fato de estar ali escrevendo enquanto ouvia a palavra, sabe? E isso são sementes valiosas. Se você, assim como eu, tem essas experiências com a avó ou avô, enfim, elas são ricas demais, porque foi alguém que teve a coragem de falar: Senhor, eis a minha casa, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mesmo que ela não ia ver isso acontecer. Mas, aos pouquinhos, as coisas vão se encaminhando. Então, posso falar por mim. Hoje eu paro e penso, eu gostaria muito de conversar sobre Jesus com ela, dela me contar as experiências que ela teve no decorrer desse caminho de fé. E eu também falar de coisas que aconteceram comigo e seria maravilhoso. Mas, como eu disse, ela já descansa no Senhor e eu tenho isso no meu coração. Eu falhei porque eu poderia ter conversado mais sobre isso. Só que a minha fé daquele tempo não é a mesma de agora. Então, todas as vezes que eu penso nela com todo amor, todo carinho, e às vezes vem essas setas do inimigo tentando me culpar, eu penso, eu não era a mesma pessoa há 10 anos atrás. Eu era uma pessoa e hoje eu sou outra. Então, eu creio que na glória nos veremos de novo. Para vocês terem uma noção, essa aqui é a Bíblia dela. Ela, quando faleceu, ficou com o meu pai e eu fui visitá-lo esses dias e pedi, porque quando me veio na cabeça esse título, eu falei: Senhor, a Bíblia dela. Tem a Bíblia dela e eu acho que é exatamente esse ato profético de tipo assim, tem muita coisa aqui, houve muita oração pela família aqui e eu quero fazer esse vídeo com ela. E eu peguei e podem ver, ó, sabe, quando a Bíblia tá muito usada, você sabe que o Senhor fez muitas obras aqui. E eu vou abrir só para vocês verem rapidinho. Tem muita coisa escrita aqui. Tem o nome dos filhos, tem o nome dos netos, tem o nome dos bisnetos. Tem de pessoas aleatórias que eu tenho certeza que chegavam nela, pela fé dela, falavam às vezes ora por mim, porque ela tinha uma fé inabalável. Então aqui tem muita história. Eu imagino todas as coisas que a minha avó passou até chegar ao dia de combater o bom combate. E tem uma frase aqui, tem outras orações, mas que eu vou guardar aqui para mim. Mas tem uma oração muito específica que eu achei bonita. Ela escrevia em tudo, então aonde tinha espaço, ela escrevia. E tem aqui uma frase: dai forças para suportar tudo aquilo que eu não posso mudar, Jesus, mas tu podes. E a outra: Deus, eu e a minha família é o amor. Até mesmo nessa frase que ela colocou aqui, ela anotou qual situação que era. E essa situação já se resolveu. Hoje essa pessoa tá bem, graças a Deus, só que ela não chegou a ver.
Então, por isso que eu falo, tem coisas que plantamos que não vai ser nós que vamos ver, não vai ser nós que vamos colher, mas sim os nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos. O Senhor ministrou uma palavra para contextualizar aqui nesse tema, que fica em Gênesis capítulo 15, versículo 5. Então o levou para fora e disse: Olha agora para os céus e conta as estrelas se as podem contar. E disse-lhe: Assim será a tua semente. Abraão estava ali dentro da sua tenda quando isso aconteceu, e Deus pediu para ele sair fora da tenda que ele estava e olhar para o céu. Quando ele diz conta as estrelas, se é que pode contar, quer dizer que seria a descendência dele, que a descendência dele seria tão grande que seria incontável. Então imagina como estava aquele céu, com inúmeras estrelas, incontáveis. E isso seria as sementes que ele iria gerar a partir daquele filho. Mas calma aí, se você ainda não me conhece, meu nome é Camila Camargo, esse é o canal Fora da Caixinha. Aqui eu compartilho algumas vivências, testemunhos e aquilo que o Senhor coloca no meu coração. Então se você ainda não é inscrito no canal, aproveita agora, faça a sua inscrição, curte esse vídeo, compartilha também com algum amigo ou alguma amiga que precisa ouvir sobre a palavra do Senhor, manda no grupo de WhatsApp, manda no Instagram e compartilha com todas as pessoas que você sente que precisa ouvir um pouco mais sobre bênçãos geracionais. Mas o que eu quero dizer aqui é que tem situações na nossa vida que a gente não vai ver acontecer neste tempo. Pode ser que o Senhor já tenha voltado até lá, mas também que a gente possa ter já ido embora deste mundo, e quem vai colher esses frutos vão ser os nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos. Mas eu quero que você entenda uma coisa: você tem total autonomia para, neste tempo, orar e proclamar pelas suas gerações. Tudo que você faz agora no seu ambiente familiar, na sua família, é muito poderoso. É onde você dita o que vai acontecer a partir de você. Então pode ser que você venha de uma casa totalmente desestruturada, talvez pelo álcool, pelas drogas, pelas coisas ruins desse mundo, mas você pode ser a pessoa chamada para mudar a sua descendência. Você pode ser a pessoa chamada para mudar a geração, para mudar a história da sua família. Esses dias eu vi um meme a respeito de algo assim, a minha família, ela não pede desculpas, ela age naturalmente como se nada tivesse acontecido. E é engraçado, a gente até ri, mas será que talvez realmente o pedido de desculpa, de perdão, talvez não faltou no decorrer do caminho? E hoje você é uma pessoa que tem dificuldade extrema de pedir desculpa, de pedir perdão, se você fez algo de errado. Então hoje o que eu tento, e nem sempre eu consigo, é fazer diferente. Fazer diferente, tentar ser diferente neste tempo, para que a minha família, a minha descendência de filhos, de netos, de bisnetos, tenham outra estrutura familiar, venham de outra visão familiar. E quem plantou essa semente lá atrás, há muitos anos atrás, foi a minha avó. E ela acreditou quando ela disse: Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Claro que ainda na minha família há muitos que não servem. E é comum porque o Senhor nos dá o livre-arbítrio. Cada um segue o seu caminho, mas os escolhidos não têm escolhas. Então, no momento oportuno, quem é escolhido vai estar na presença de Deus. Mas as sementes, elas foram jogadas e cada um no seu tempo vai estar começando a germinar. Outros já estão há muito tempo, então vai de cada um o passo que vai querer dar. Tem uma pastora que eu gosto muito das ministrações dela, ela é muito usada por Deus. O nome dela é Viviane Martinello, não sei se você já segue, tanto no YouTube ou no Instagram, se não, procura lá, são palavras muito pontuais sobre casamento, sobre maternidade, sobre identidade. Então eu gosto muito das ministrações dela porque ela traz as coisas cotidianas para a identidade de Deus sobre nós nas coisas cotidianas da vida. Então, nesses últimos tempos, eu tenho escutado bastante ministrações dela. Tenho escutado também da Angel Fernandes, ela é também muito usada pelo Espírito Santo, e principalmente a visão do lar
da rotina do lar, do cuidado do lar, o quanto isso é o ministério mais importante de todos. Então, ela dentro da vivência dela, ela é uma mãe atípica, ela traz ministrações maravilhosas. Então, se você não a segue também, não a conhece, chama Angel Fernandes. Então, cada ministração que eu ia vendo, assistindo, eu sempre fui muito de anotar, então eu ia anotando sempre muitas coisas. E com isso, eu fui percebendo que eu comecei a fazer diários. Então, eu anoto muitas coisas, anoto estações que eu tô, palavras que o Senhor vai me mandando e vou montando ali. Então, eu tenho algumas cartas, eu já tenho, acho que um caderno preenchido, tô no próximo e tô vendo uma melhor forma de organizar tudo. Porque um dia, quando eu não estiver mais aqui, eu quero que os meus filhos, os meus netos, eles peguem essas anotações e falam, cara, essa era minha mãe, essa era minha avó, uma mulher de fé, uma mulher que orou por nós sem nos ter conhecido. Então é isso, é esse tipo de semente que eu quero plantar hoje. Talvez um dia eu não vou ver, não vou fazer essa colheita, mas os meus filhos, os meus netos, bisnetos, eu sei que eles vão. Gente, só um adendo rápido. Eu não estou grávida, tá? Quando eu digo filhos, eu falo pela profecia que o Senhor já me entregou, que eu terei mais de um filho, tá bom? Então, só deixando isso bem claro. Então, dentro dessas anotações que eu faço, eu também oro pela minha geração, eu oro pela minha descendência. Então, eu já oro pela esposa do meu filho, não faço ideia como vai ser, mas eu já oro por ela. Que ela seja uma mulher de caráter, uma mulher que o ajude, uma mulher que o impulsione, uma mulher temente ao Senhor. Então eu já oro por ela, eu já oro pelos filhos do Ravi, eu já oro pelos meus netos, eu já declaro chuva de bênçãos sobre a minha geração. E então, se você nunca fez esse tipo de oração, comece a fazer, comece a declarar que se você de repente tem filho homem ou menina, vai declarando bênçãos pro seu genro ou pra sua nora que vai chegar. Vai orando sobre eles. Ai, Camila, mas pra que eu gerar essa ansiedade no meu coração? Isso não é ansiedade no coração. Isso é um ato profético e é um ato profético de amor, porque as nossas palavras, elas têm poder, e principalmente as palavras de uma mãe para um filho. Então, quando você declara que ele será um homem de caráter, ele terá uma esposa de caráter, ele terá um casamento firmado em Deus, é a sua voz no mundo terreno e no mundo espiritual que está declarando sobre a vida dos seus filhos. Hoje eu não tenho mais a minha avó para conversar sobre isso. E, cara, como eu gostaria de ter feito isso. Então, se você tem a sua avó ou seu avô, aquele senhorzinho que vai na igreja todo domingo ou toda quarta, enfim, dê mais atenção para eles. Pergunte sobre as histórias que eles tiveram com Deus, as experiências, quando é que eles começaram a ir na igreja, por quê. Faça disso um bom hábito, sabe? Escreva também, faça uma carta de uma dessas conversas para que um dia você pegue, você leia e fala, cara, essa era minha avó. É lógico que tem fotos, tem lembranças, mas assim, às vezes tem alguma experiência muito particular do seu avô, da sua avó, que aconteceu, e ele acabou não falando para ninguém e ficou só ali em segredo entre ele e Deus. Mas talvez você fazendo essa ponte, você escrevendo, um dia você vai ter guardado como que era a fé do seu avô, da sua avó. Então valorize os avós enquanto há tempo. Hoje, para alguns, é só uma Bíblia simples, são só papéis. Mas para mim é muito mais que isso. Para mim é uma oração que foi feita por mim, pela minha casa, pelos meus pais, pelos meus irmãos. Então, isso aqui é muito poderoso. Por mais que sejam, né, uma Bíblia como as outras, escrituras escritas, mas para mim tem um peso muito grande em relação a tudo que minha avó orou pela casa dela. E quando ela fala casa, são todos no geral. Tem muitas coisas que ainda não aconteceram, tem coisas que talvez não vão acontecer aos longos dos 5, 10, 15 anos. Mas um dia alguém se levantou, alguém teve a coragem de levantar na casa, levantar pela fé e declarar: eu e minha casa serviremos ao Senhor.
Então, que você seja essa pessoa desse tempo, que você seja a mulher corajosa, a mulher que vai mudar a história da descendência. E eu declaro, nossa geração, a nossa descendência será abençoada em nome do Senhor Jesus. Se você gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo, deixa nos comentários a seguinte frase: eu sou a restauradora da minha descendência. Vamos declarar, vamos ter esse ato profético e eu creio que muitas das sementes que hoje nós estamos jogando não colheremos, mas os nossos filhos e os nossos netos e bisnetos colherão em nome do Senhor Jesus. Amém?